Quem nunca ouviu falar nisso, o que seria essa batalha espiritual? É assumir que existe a todo momento existir uma guerra no mundo espiritual, mesmo que a gente não saiba. É isso? É mais ou menos. A melhor maneira de explicar isso aí é da seguinte maneira. Veja só. A Bíblia ensina batalha espiritual. Está na Bíblia. Como também na Bíblia você encontra a libertação dos pobres. Você também encontra. Mas aí o que acontece? As pessoas pegam as passagens que a Bíblia fala sobre libertação dos pobres, ajuda ao oprimido, libertar e tudo mais, pegam essas passagens, guindam essas passagens do contexto, formam uma lente pela qual faz uma releitura da Bíblia a partir disso aqui. Então Jesus se torna o libertador da condição, na teologia da libertação que faz isso, Jesus se torna o libertador da condição humana. Pecado, ele se torna estrutural e não individual. A pessoa é ruim porque a sociedade é ruim. Não tem culpa. Não tem culpa de nada disso que acontece. Então, essa releitura a partir de um ponto que é verdadeiro. É a mesma coisa com batalha espiritual. A Bíblia ensina a existência dos demônios, de Satanás, que existe uma guerra, que existe uma tentação. O pessoal pega essa passagem, usa como lente, faz uma releitura da Bíblia toda e vê tudo em termos de confronto espiritual. Tudo. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Criança, menino está chorando, é demônio. Leite caiu no chão, é demônio. Eu perdi minha empresa e perdi meu emprego. Paquito não consegue trocar a câmera direito. Demônio. Paquito é demônio. Igrejas onde de repente o som, na hora de começar o culto, o som dá problema, é um demônio que está ali. Como é que resolve isso? Eles então criam o Ministério de Libertação. Então tudo para resolver os problemas da sua vida, você passa pelo Ministério de Libertação. A responsabilidade individual acabou, né? Então seu casamento está ruim. Então, isso é um demônio da luxúria, o demônio tal. Então, vamos passar por quebra de maldição. Exato. E tudo mais. Mas e minha responsabilidade como marido? De cuidar da minha esposa, respeitar a minha esposa, ou de respeitar o meu marido, amar meu marido, ser fiel e tudo mais. Onde é que fica isso aí? Então, existe a batalha espiritual? Existe. Mas ela não é culpada por todos os males. Tem muito... Eu não sou advogado do diabo, mas nem tudo que é ruim é do diabo. Ele mesmo deve falar, desculpa, mas essa música ruim aí não fui eu que fiz, não, cara. Exatamente. Muita coisa ruim fomos nós que trouxemos sobre nós mesmos pela nossa própria decisão. Mas qual é o problema de você colocar tudo como batalha espiritual? É tirar a responsabilidade. Tirar a responsabilidade. E você ficar totalmente sujeito a sempre ter uma ajuda superior do pastor ou da... Fica refém disso aí. De passar por processo de libertação, quebra de maldição, retroceder, fazer hipnose para retroceder, para ver se tem algum pecado na sua ascendência e tudo mais. Entendi. E tem outra coisa também. Quando você diz que tudo que acontece de ruim vem do diabo, você tira Deus da jogada. Porque tem coisa ruim que vem de Deus. É mesmo? Mas claro. Sodoma e Gomorra. Destruição de Sodoma e Gomorra. O dilúvio. Quem é que mandou? Não foi o diabo e não foram os homens. Praga do Egito. Praga do Egito. Quem é que mandou? Então, às vezes, Deus manda coisa ruim, não porque ele tem prazer em fazer isso, mas porque ele quer me despertar. Ele quer dizer... Ele quer chamar a minha atenção. Ele chama por bem, eu não vou. Então ele diz, então, eu vou botar você de cama para você entender, né? E a gente sabe que o ser humano, ele só clama... Todo mundo é ateu até a hora do pitbull pular cerca, né? Exato. Quando o pitbull pula cerca, aí todo mundo clama por Deus, chama por Deus, pela divindade. Quando o avião tá caindo, todo mundo vira cristão. E você vê algumas coisas como sinais dos tempos, do final do tempo, ou a gente não pode taxar como guerra, pandemia? Sim. Veja, quando Cristo falou... Porque no Apocalipse fala, né? Alguma coisa sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Fala. Os 4. Vamos pegar alguma coisa que é mais literal, que aí fica mais fácil para a gente explicar. No sermão escatológico de Cristo, que está lá em Marcos 13, final de Mateus e no final de Lucas, você vê Jesus dizendo o que é que haveria de acontecer até a vinda dele. Ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala da perseguição dos seus discípulos,
ele fala de fomes, ele fala de terremotos, fala de epidemias, de pestes, pandemias. Ele fala de que surgirão falsos profetas falando no nome dele. Então, ele descreve ele dá cerca de 9 ou 10 sinais que, na época dele, era impossível alguém prever. Quando Cristo viveu na época da Pax Romana, mas ele falou de guerras e rumores de guerra. Na época que ele viveu, que ele disse isso, ele estava sozinho, aliás, ele estava no Monte das Oliveiras, perseguido pelos judeus, traído já por Judas, vai ser negado por Pedro, e os 10 discípulos que sobraram, sim, fugiram na hora que apertou. Na hora que apertou. Então, como é que ele poderia dizer que um dia o nome dele seria tão conhecido que viriam pessoas no nome dele e que seus discípulos seriam levados diante de reis e de autoridades para defender e tudo? Então, aqueles sinais eles foram dados para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que ele é profeta. Ele conhece o futuro. Então, isso que ele falou a respeito dos sinais se cumpre até o dia de hoje. Desde que ele falou essas palavras, nunca parou de ter guerra, pandemia, peste, doença, perseguições, cristãos sendo perseguidos, falsos profetas. Nunca parou. Sempre teve. Épocas mais, épocas menos. Esses sinais foram dados não para a gente marcar a data da vinda dele, mas para ter certeza de que ela vai acontecer. Porque se ele acertou nisso, ele também vai acertar quando ele disse: eu vou voltar. E qual é essa intenção da segunda vinda de Cristo? Aquele plano final. Ele veio e fez o que tinha que ser feito. Fez. E agora ele volta para apagar a luz. Arrematar, né? Lembra do que a gente falou no começo da nossa conversa? Que Deus tem um plano? E que esse plano termina num novo paraíso onde o pecado não é mais possível e tudo mais. Ele vem para estar conosco lá. Deus pode dar o dom de línguas, que não é revelatório. Qual é a função do dom das línguas? Biblicamente falando, é exaltar e louvar a Deus num idioma que você nunca aprendeu. E o milagre está nisso. Entendi. Tá? O milagre está nisso. De repente, mas ele é pessoal, é para mim? Ou é para ele pode ser exercido em comunidade, desde que siga a regra de 1 Coríntios capítulo 14. 2 pessoas, no máximo 3, em sequência, e tem que ter intérprete. São as 4 regras. O intérprete faz o quê? Ele interpreta aquilo que você falou. Vamos supor. Mas isso não é uma revelação também? É uma revelação não do plano de Deus ou do que é que Deus vai fazer ou deixar de fazer, mas daquilo que foi dito. É distinto. É uma tradução. Seria uma tradução. A capacidade de você traduzir. Quando eu digo que ele não é revelacional, eu quero dizer que o dom de línguas, eu estou dizendo que através das línguas, Deus não está revelando nenhuma etapa nova do plano dele. Entendi. E da mesma coisa, profecia. Profecia... hoje eu não creio que hoje exista profeta como o profeta Isaías, o profeta Daniel, como o apóstolo João, que nos deu o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Eu não creio que haja mais isso hoje. Não tem necessidade. Não creio. Essa língua seria a língua dos anjos? É uma língua espiritual? Não. O que é? São idiomas humanos falados por alguém que não conhece. Se eu de repente aqui começasse a louvar a Deus em mandarim. Entendi. E aí, de repente, você entendeu. E trazia, olha, ele acabou de dizer isso aqui. Entendi. Então, alguns acham que é língua de anjos por conta de uma interpretação equivocada de 1 Coríntios capítulo 13. Aquele famoso capítulo do amor, onde Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada seria. Mas ali ele está colocando na condicional. Ele está dizendo, ainda que, não quer dizer que ele fala. Está dizendo que ainda que falasse, o amor ainda seria maior. Então, quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não quer dizer que é possível falar a língua dos anjos. Está dizendo que ainda que ele falasse, o amor ainda seria maior. Entendi. Então, ali não está dizendo que a gente fala a língua de anjo. O que da Bíblia a gente pode levar como alguma coisa que a gente tem que ler como uma verdade, sim, aquilo aconteceu, e o que é metáfora, o que é uma forma subjetiva de falar? Por exemplo, paraíso. A gente tem que entender que o paraíso existiu daquela forma, Adão e Eva, ou aquela é uma forma da Bíblia mostrar pra gente uma história que tem um significado oculto. Como que a gente
pode ler a Bíblia e entender aquilo como deve ser? Certo. Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. Os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. Isso não só a Bíblia. Qualquer texto. Vou ler Camões, vou ler qualquer coisa, eu tenho que entender que tempo que ele foi escrito. Você está diante de uma poesia. Tá. Então, a primeira coisa é você entender o gênero literário. Certo. Tá? Então, aquilo ali está na cara que é uma poesia. Então, você vai ler aquilo como poesia. Certo. Aquilo está na cara que ele pede para ser lido, ele se apresenta como uma narrativa. Certo. Então você vai ler como uma narrativa. Então, esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como. E uma vez que você faz a leitura, só então você vai julgar o texto, tá certo? E aí vem o problema de que critério você vai usar. Vamos pegar, por exemplo, a narrativa de Gênesis. Tá. Quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, que é o relato da criação, e é o relato da queda do homem, do primeiro pecado, ele se apresenta como uma narrativa. A estrutura do texto, talvez com exceção da colocação do arranjo dos 6 primeiros dias, mas toda aquela história ali é idêntica a mais tarde, lá, por exemplo, capítulo 12, quando todo mundo, inclusive os críticos, entendem que ali é uma narrativa, porque tem a figura de Abraão, que já aqui no que ele chama no período da história, antes seria a pré-história, né? Você tem a história da formação da nação de Israel e tudo mais. É exatamente o mesmo estilo. Então, Gênesis de 1 a 3 pede para ser lido como se fosse história. A ideia é que o leitor vai se aproximar do texto, lendo aquilo como tendo de fato acontecido. Uma vez que eu leio... Então fez-se a luz, separou a luz da escuridão e tal. Aquilo é uma narrativa. É uma narrativa. Então, uma vez que eu li a narrativa, agora eu vou julgar aquilo ali. Que critério eu vou usar? O critério que o pessoal vai usar, hoje em dia vai usar, é dizer, bom, a ciência prova que não foi assim, isso aí não é verdade, que não foi assim que o mundo aconteceu. Só que essa declaração, ela é uma declaração um pouco subjetiva. Primeiro, porque Gênesis está narrando coisas que a ciência não tem condição de averiguar. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes, e não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica coisas que aconteceram, por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. Milagres, a ciência não prova nem desprova. Está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim, ela de fato não aconteceu? Exato. Então, o texto pede para ser crido. Então, a ciência ela pode nos ajudar a entender alguns processos. Por exemplo, a questão da macroevolução e da microevolução. É uma distinçãozinha meio boba, mas ela é muito útil. Macroevolução é a ideia de que uma espécie evoluiu em outras. Isso aí é básico para a teoria darwinista. A microevolução é a adaptação de indivíduos de uma mesma espécie num determinado ambiente. Então, por exemplo, os cristãos não têm dificuldade com a microevolução. Não creem que Deus criou todas as raças de cachorro que existem. Ele criou uma raça de cachorro, mas com potencial para se adaptar. Potencial para variedade. Mesma coisa a raça humana. Deus criou um casal. Agora, nesse casal havia potencial para dar essa multiplicidade de diferentes raças, tipos que nós temos hoje. Então, essa chamada microevolução, que são variações dentro da mesma espécie, nós não temos problema nenhum. O problema é a macroevolução. O que é a macroevolução? É de uma espécie que vai para outra. Por exemplo, e Darwin nunca disse isso, né? O pessoal é muito injusto com Darwin. Darwin disse que o ser humano procede do macaco. Ele nunca disse isso. Ele disse que o ser humano e os macacos procedem de um ancestral comum. Comum, exatamente. Então, teria sido o primeiro, o ancestral de todos os seres vivos, que saiu se multiplicando, se diversificando, ramificando, e aí deu as diferentes espécies que nós temos aí. Mas aí, no caso, uma espécie, ela poderia evoluir o suficiente para dar origem a outra. A raça humana, o ser humano como nós temos hoje, ele teria sido resultado
de milhões de anos de evolução que passou por diferentes raças, né? Hominídeos, pré-hominídeos, inclusive tipos bem similares aos símios e assim por diante. Então isso aí a gente tem dificuldade com isso. Primeiro por falta de evidência, inclusive fóssil, que não tem evidência para isso. Tem uma lacuna, né? Enorme, né? Gigantesca. Segundo, filosófica, né? Seria difícil você comprovar isso aí filosoficamente. E terceiro, que é o nosso ponto, né? Não bate com o relato lá. Então você teria que negar, se você for seguir o que a teoria evolucionista, a leitura que ela faz do livro de Gênesis, você tinha que negar 3 capítulos, Vilela, que são fundamentais para o resto da Bíblia. Porque nesses 3 primeiros capítulos, você baseia, por exemplo, aquilo que nós cremos que é a dignidade do ser humano. Você veja a incoerência. O pessoal luta por direitos humanos, mas por que eu lutaria? Que prevaleça o mais forte. Não é essa a lei da evolução? Exato. A mais adaptado. Que sobreviva. Que os mais fracos morram, pereçam. Não é? Por que eu tenho compaixão dos idosos, dos velhos, dos desvalidos, das crianças oprimidas e tudo? Por quê? Porque eu creio que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Porque em outros animais, os mais velhos vão sucumbindo, atrasam o bando, eles vão ficando para trás, são comidos pelos predadores. Não tem misericórdia. Exatamente, é a lei da natureza. A natureza não tem compaixão. Mas de onde vem a compaixão? Vem exatamente disso, que eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que não somente me dá dignidade, mas faz com que eu tenha compaixão de outras pessoas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Se você tira o relato da criação, você tira a base epistemológica e lógica para você exercer compaixão, misericórdia, lutar inclusive. Por que eu vou lutar pela natureza, por exemplo? Por que eu vou defender as araras? O mico-leão dourado, que se acabe, que prevaleça a raça humana, que é mais forte. Mas eu vou lutar por eles, porque eles foram criados por Deus, eles refletem a beleza de Deus, a criatividade de Deus, o grande poder de Deus. E aí eu posso multiplicar. Capítulo 3, que narra a queda do homem. É a explicação, Vilela, por que tem tanta gente... Por que nós somos ruins? Aqui, quando a gente estava conversando no começo, mesmo no começo do programa, você falou, né? Eu sou falho e tudo mais. Eu sou também. Todos nós somos, mas de onde vem isso? A gente nasce com essa falha, com o pecado. Pecado, a gente chama de pecado original, né? Que eu não entro nem na questão de que a gente recebe a culpa disso aí, mas eu entro nos efeitos. Ah, tá. Qual a primeira coisa que os bebês aprendem a dizer? É meu. Não. E por aí vai. A raça humana toda, não tem nenhum indivíduo que não seja marcado de alguma maneira pela inconsistência, pela falha, pelo fracasso de alcançar algum ideal que ele tem no coração e que ele não sabe de onde vem, mas ele não consegue. É impossível chegar à perfeição ao ser humano. Impossível. Mas de onde vem isso? Por quê? E o capítulo 3 do livro de Gênesis diz por quê. Porque nós somos uma raça que foi criada por Deus para andar com Ele, para desfrutar da companhia dele. Num determinado momento, nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus e, como resultado, eles, ao quererem ser independentes, eles se desligaram da fonte de todo bem. Esse é o problema básico da raça humana. Ela está desligada de Deus. É preciso haver uma religação. E é isso que a palavra religião significa. Religar. Toda religião tem como alvo apresentar um sistema que religa a pessoa a Deus. Já parte desse pressuposto. Religião é uma coisa universal. Você vai no Polo Norte, Polo Sul... E povos totalmente isolados vão criar algum tipo... Isso é muito louco. Mas de onde vem isso? Por que essa necessidade? É uma lacuna que a gente tem dentro da gente, exatamente, que tem que ser preenchida por algum tipo de ligação. É uma saudade do tempo no paraíso. Nossa, daquela época. Faz muito sentido isso. Faz. Porque... Sacrifícios, tudo. Desde dos povos pré-históricos. Tudo, sempre. Quando ele começou a ver que as pessoas estavam morrendo, eles começaram a enterrar essas pessoas, começaram a fazer algum tipo de cerimônia e rezar a um Deus que ele não entendia, alguma coisa superior, porque sentia o quê? Sentia uma falta, exatamente, um não entendimento daquela finitude. Exatamente. O plano de Deus, ele previa a queda. Sim. Porque se ele deu o livre-arbítrio,
é possível que esse homem ou essa mulher pecassem. Vou até Então, tomar um café. começar a viajar. Então ele previa esse pecado. E ao mesmo tempo, ele tinha um plano que no final tudo se resolveria e a gente voltaria a esse novo Éden ou a essa ligação total. Isso. Então, seria heresia da minha parte dizer que Deus imaginou que tudo isso ia acontecer e isso faz parte da vontade dele? Sim. É mesmo? É. Mesmo as coisas ruins que a gente escolheu? Sim, eu vou explicar. Primeiro, agora, imagine o dilema de Deus, por assim dizer. Eu sempre tento me colocar na posição de Deus e eu não consigo porque é uma coisa tão absurda. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode imaginar. Então, eu não consigo. Como que você pode saber de tudo e ao mesmo tempo se surpreender quando um filho teu volta e você se agraciar e você ficar feliz, mas você sabe que aquilo aconteceu? Eu não consigo entender isso. Sim. Não sei se eu também vou conseguir tirar essa dúvida, não, mas eu vou dizer o que eu penso. Então, veja só, imagina o dilema de Deus. Ter com ele, para ele, por toda a eternidade, uma raça de seres à imagem e semelhança dele, que voluntariamente quisessem ficar com ele, sem possibilidade de outra decisão. De outra decisão. Eu coloco isso com meu filho. Eu não queria isso pro meu filho. Bom, agora imagina que ele fosse obrigado a me amar. Ele não teria outra opção. Que vantagem tem? Pois é, então, Deus poderia ter feito pessoas assim, obrigado essas pessoas a amá-lo. Um robô. Ou então, Deus poderia criar a história da redenção, uma história onde as criaturas, onde de uma maneira que nós não sabemos, Deus, é uma das coisas que eu não sei, de uma maneira porque a Bíblia não explica também, Deus conduziria todo o processo de forma que o final fosse esse, mas através das decisões, e aqui vem, livres, espontâneas, voluntárias de suas criaturas morais, que são os anjos e os homens. Através das decisões livres dos anjos, dos homens, Deus constrói a sua história de forma que o final dela vai ser esse aí. Aí vem a grande questão. Como é que Deus pode ser soberano e nós podemos ser livres? E essa é a resposta para a qual essa é uma pergunta para a qual os teólogos não têm uma resposta, porque as respostas que são tentadas ou que foram dadas, elas acabam ou anulando a soberania de Deus, como por exemplo a teologia relacional, que há pouco tempo foi defendida por pastores aqui, inclusive famosos de São Paulo, dizendo que... lembra daquele tsunami que teve na costa da Ásia? Claro. Aí o pessoal veio em cima de... Por que Deus... permitiu? Deus não sabia que aquilo ia acontecer? Por que ele permitiu aquilo ali? Resposta desses pastores: Deus não sabia. Deus não conhece o futuro. Deus não é onisciente. Então, essa solução do dilema torna Deus menos daquilo que ele é. A outra é você enfatizar a soberania de Deus de tal forma que você torna o homem um autômato, sem decisões falsas, não são verdadeiras. E aí que tá, você tem que manter as duas coisas juntas. Deus é absolutamente soberano e o homem é responsável. Como é que a Bíblia lida com isso? Ela apresenta as duas verdades como dois trilhos. Imagina, você está no trilho do trem, você está ali. Você olha lá no final... No horizonte. No horizonte. As linhas se encontram. Mas só no horizonte. Certo. Elas caminham paralelas, mas só vão se encontrar no horizonte. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Lado a lado. Você não sabe... Onde uma termina, outra... Você não consegue fazer isso. Mas lá no fim da história, eu vou entender isso aí. Então, vou te dar um exemplo. A morte de Cristo. Então, exato. Morte de Cristo. Ele poderia, a qualquer momento, evitar a morte. Podia, né? Podia? Pois é. Quando Pedro, no famoso sermão de Pentecostes, lá no livro de Atos, capítulo 2, ele prega lá para os líderes que tinham condenado Jesus 50 dias antes, ele disse assim: esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus e vocês o mataram. E ele colocou a culpa nos judeus.
Primeiro ele disse, olha, ele morreu segundo o plano de Deus. Segundo a vontade de Deus. E vocês o mataram. Então, no mesmo versículo, você vê a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É assim que a Bíblia trata esse assunto. Eu posso citar para você dezenas de passagens bíblicas que dizem que nada acontece sem que seja a vontade de Deus. A mais conhecida, Jesus disse, não cai um passarinho no chão se não for a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu poderia citar dezenas de passagens onde a Bíblia fala de um Deus soberano, Senhor de todas as coisas, que decretou tudo o que existe. E, ao mesmo tempo, eu te dou uma dezena de passagens onde fala assim, arrependa-se, mude de vida, escolha, coloque, por exemplo, a palavra de Josué ao povo de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, coloco diante de vocês a vida e a morte, escolha entre servir a Deus outros deuses, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus mesmo disse para as multidões, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. No final do Evangelho de Marcos está escrito assim, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, essa é uma questão para a qual não existe uma resposta. Não é que isso... Além da nossa capacidade mental de entender. Não é que isso é uma contradição, mas a gente chama de um antinômio. São duas verdades para as quais não existe uma explicação lógica para nós. Não é porque elas são contraditórias, mas porque elas estão acima do que a gente pode imaginar. Porque a gente está pensando como homem. Agora, Rogério, a gente está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história, saber o que vai acontecer. Ele sabe porque ele criou. Não é? Criar uma história e saber o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, colocar dentro dessa história pessoas como você e eu que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar. Sim, é são sua. Escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. E eu já então tô vendo... eu não tenho livre-arbítrio. Mas é que tá, tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado... Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade e, ao mesmo tempo... Ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. De não conversar com mortos ou não... Também proíbe lá no livro de Deuteronômio, o livro do profeta Isaías, antigamente, no Antigo Testamento, a consulta aos mortos era alguma coisa vista como uma ofensa a Deus. Por que em favor dos mortos, por que em favor dos vivos vão consultar os mortos? Por que vocês não consultam a Deus? Então, na hora que você vai consultar os mortos, é uma negação de Deus. Entendi. O que é que você quer saber, ou o que é que você vai pedir aos mortos que Deus não poderia dar? Então, não é tanta consulta aos mortos, mas o que é que isso representa com relação a Deus? Então, por isso que a necromancia, a consulta aos mortos, o mexer com espíritos de quem morreu e tudo, era tabu, era proibido claramente na lei de Moisés. E você não vê nada disso, essa prática no Novo Testamento. Nem por Jesus, nem pelos apóstolos, nem pelos primeiros cristãos, ao contrário. Era visto como ocultismo, né? É isso que eu ia falar. E o lance de o adivinho, tentar adivinhar o futuro. O demônio, ele tem acesso ao futuro? É que né? A gente não tem... Tem situações em que os espíritos parecem... Quando eu falo espírito, eu falo anjos caídos, né? Demônios. Os demônios. Vamos usar esse termo para evitar ambiguidade. Tem situações em que os demônios parecem ter um conhecimento privilegiado do futuro. Há um caso lá em Atos, capítulo 16, do apóstolo Paulo na cidade de Filipos. Ele estava indo... Todo dia ele saía para pregar o evangelho e vinha uma adivinha, uma moça que tinha um espírito de adivinhação. O nome, espírito de adivinhação, é um nome grego, Piton, que é o mesmo nome... Piton, exatamente, que é o mesmo nome dado a Pitonisa de Endor, que era o oráculo na cidade de Delfos, que ela era a intérprete do deus Apolo, que era o Deus mensageiro. Então, todo mundo... Eu estive lá visitando o lugar, todo mundo... inclusive no alto da montanha, você tem que subir um lugar
alto para poder... Em Delfos, lá na Grécia. Na Grécia. Tinha o templo do deus Apolo e a Pitonisa. Ela fazia essa ligação entre esse Ela mundo... entrava em transe, exatamente, fazia ligação. Falaram e que trazia tinha algumas coisas, que saíam da Terra que isso, deixavam ela... a ideia é exatamente essa, né? Que ela entrava em transe por conta desses gases que brotavam e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o nome dela era Pitonisa e é o mesmo nome que aparece lá em Atos 16 para descrever a moça que era possuída de um espírito de Piton. De adivinhação. Adivinhação. E ela estava dizendo todo dia, esses homens, estava falando de Paulo e Silas, eles são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Então ela sabia. Fez isso vários dias, até que Paulo perdeu a paciência, se virou e expeliu o demônio, que custou a ele um processo, foi preso. E aí ela parou de adivinhar. Parou, não tinha mais condição de adivinhar. Mas a questão... A questão é que aquele demônio, chamado de Piton, ele parece ter ele tinha esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento aí. Quando Jesus começou o ministério dele, lá na Galileia, ele expulsou o demônio de muita gente. E geralmente, quando ele se aproximava do endemoniado, o espírito gritava: eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus. Então, eles tinham... Os demônios foram... Curioso, os demônios foram os primeiros a reconhecer quem era Jesus. Nem os discípulos entenderam, mas os demônios foram os primeiros. Isso é uma coisa até que demonstra o poder, né? Pois é. Então, eu creio que é possível, pelo poder maligno, que se tenha algum conhecimento do futuro. Não como Deus, porque Deus é onisciente. Mas algum conhecimento é possível de ter. Da mesma forma, os demônios podem manipular também, parecer, fazer com que coisas pareçam miraculosas ou milagre mesmo. Eu creio que... Porque são anjos, né? São seres que têm poderes, caídos, mas são anjos, né? E eles podem se movimentar de uma forma que a gente não entende. Não entende, né? Tá vendo alguma coisa aqui e vendo alguma coisa na Europa ao mesmo tempo. Não dá para saber como eles... Por isso que a Bíblia ela não dá muita informação a respeito dos anjos e adverte para que a gente não procure contato, né? Experiência com batalha espiritual. O que você já viu e o que é... real. Eu sei que muita coisa a gente vê na televisão de não vou sair e tal, aquilo é teatro. Mas existe realmente possessão. Existe. E por que acontece a possessão? Como que entra? Não sei. Sabe por quê? A Bíblia não fala. Não fala? Não. A Bíblia apresenta pessoas possessas sendo libertas. Como aquela passagem dos porcos. Que ele joga pros porcos, perfeitamente. Mas não diz porque aquela legião entrou naquele homem em particular. Não tem nada. Tem também o caso de uma criança possuída. O pai até diz, não é que devia ser um adolescente, porque o pai diz, desde criança que o demônio entra, joga na água, joga no fogo. Mas por que aquela criança? Não se sabe. Não se sabe. O fato é que existe. Na minha vida, eu já encontrei de todo tipo. Na minha vida de pastor, eu encontrei de todo tipo. Me lembro de uma vez, eu era pastor novo, começando, na cidade de Olinda, estava plantando uma igreja entre jovens viciados e me lembro que acordei de madrugada com 2 jovens da minha igreja batendo na porta da minha casa, trazendo uma menina magra. Ela, depois eu soube, né, o apelido dela era Muriçoca, né? Muriçoca é o nome que diz para pernilongo, né? E tão magra. E tinha uns 16 anos de idade. Os meninos mal conseguiam segurar a moça, Vilela. De tanta força? De tanta força, mal conseguiam segurar. Pastor, a gente estava aqui com os amigos e tudo, e de repente ela caiu no chão, ela começou a bater em gente, tudo, a gente conseguiu trouxe para o senhor resolver. Nossa. Eu, um pastor presbiteriano, começando. Não é? Se fosse pelo menos da Assembleia de Deus, né? Que estão mais acostumados. Mas aí eu pedi para eles trazerem para o meu escritório, trouxeram e eu me tranquei lá com ela. E aí eu olhei e perguntei. E aí eu mandei. Não quis conversa, porque não tem conversa na Bíblia com isso, né? Você viu o pessoal entrevistando o demônio, né? Não tem conversa. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Mandei sair em nome de Jesus. Na hora que eu falei, saia em nome de Jesus, a moça caiu no chão. Assim, parecia um trapo, mole. Aí abri os olhos e. Onde é que eu estou? O que é que está acontecendo aqui e tudo mais? Aí contamos a história para ela e tudo mais, e enfim. Esse foi um caso que eu acho que era
um caso verdadeiro de possessão. Outra vez, eu fui chamado para ir na casa de uma família onde o rapaz estava quebrando tudo. Quebrando tudo. O quarto, tudo. Os móveis, janela. E os pais sabiam que eu era pastor, moravam próximo. E pediram para eu ir lá. E disseram, olha, pastor, a gente já foi no nosso pastor, já foi no... Eles eram evangélicos, né? E tá essa situação. Nada resolvido. Queriam ver se eu podia fazer alguma coisa. Aí eu entrei lá no quarto com um membro da igreja lá para me ajudar. E realmente, não é? O carro estava tudo quebrado, né? E o cara estava lá agressivo. E eu cheguei para ele, mandei sair em nome de Jesus. Não aconteceu absolutamente nada. Ah, é? Nada. Sai em nome de Jesus. Nada. Aí eu disse, ou eu não tenho fé ou não é possessão. Aí eu chamei a família e disse, eu posso aconselhar esse rapaz, entrevistar esse rapaz durante a semana? Durante algumas semanas? Pode. Aí levaram o rapaz lá para a igreja para eu conversar com ele. E quando ele estava bom, né? Sim. Quando passou a crise. Aí fui conversando. Vilela, o menino era abusado pelos pais desde criança. Era um problema psicológico. E ele cresceu na igreja vendo essas manifestações. E foi a forma que ele encontrou de extravasar isso, porque ele não podia dizer, era abusado. Se não me engano, era um tio ou alguém que abusava dele, sabe? E foi a forma que ele encontrou. Aí, depois de vários meses de conversa e tudo mais, o rapaz parou com aquelas manifestações. E a última vez que eu tive contato com ele, foi quando eu me mudei de lá da cidade, ele tinha, graças a Deus, conseguido um emprego e a coisa tinha ido bem. Então, é preciso muito cuidado para você discernir o que é realmente um caso espiritual ou é uma coisa psicológica, porque são muito parecidos os sintomas, são muito parecidos e precisa de discernimento para isso. Nem sempre isso... E já encontrei fake também, na hora. Já encontrei muito fake. É o que você falou, né? A mente às vezes é uma forma de uma descarga. Teve um trauma e a mente... ela joga para outra coisa, né? Mas tem o real. Existe o real. Tem. Acontece essa reforma, né? Essa quebra, porque a igreja ela estava se desvirtuando muito, de repente as pessoas começam a ler a Bíblia, algumas pessoas têm acesso, ou foi uma coisa de uma pessoa, ou é uma coisa que estava, um movimento que estava crescendo, assim? Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu a igreja cristã da época, que é a igreja católica apostólica romana, ela desenvolveu 2 conceitos que são a base de tudo mais. Primeiro, esse que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. Tá. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso ela pode conceder perdão, por isso o Papa é infalível, por isso a missa ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam, mas é a mesma morte de Cristo, é uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hóstia se transforma no corpo... a jujuba é boa, viu? A hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Ou... Isso, lá na Eucaristia. Tá? Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. O segundo ponto é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino, a graça de Deus é transmitida através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza, ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas.
o óleo da extrema-unção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens. Então, a igreja, ela, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas supostamente... As relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás a busca do grau. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus, se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, houve muita gente que queria reformar a igreja antes de Martinho Lutero. Já teve, John Hus, teve rapaz, o cara da Itália agora, famoso, agora me foge o nome dele, que morreu, inclusive, por conta disso, o Wycliffe, John Wycliffe. Antes dos reformadores, eles queriam concordavam e queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria Igreja Católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que o clero era ignorante, a missa era em latim, o povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costa né? e rezava em latim, né? Pois é, exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é? Que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre dulia e latria. Dulia é serviço que a gente presta às imagens, latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença, acaba sendo a mesma coisa. Então, Lutero, ele era católico. O que despertou Lutero não foi essa coisa. Ele não viu tudo isso ao mesmo tempo. O que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá? Porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia. Mas ele tinha. Por quê? Porque era padre. Ele tinha acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia. A Vulgata Latina, na verdade. Que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Enquanto que no pensamento católico da época, a justificação era um processo. Quando você era batizado, você recebia graça, e essa graça ajudava você a praticar boas obras. E dessa forma você ia se justificando. Então a justificação na Igreja Católica era um processo. Ainda é, que ela não mudou absolutamente nada. Então, a justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, não é? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé, é um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Entendi. Que aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí, ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso, e aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento, ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei, políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo, porque essa era a acusação, que eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que nós queremos. Perdeu. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses dois desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura. Porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição.
Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. Tá. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de cisão, né? A questão da sola escritura, somente escritura. Mas a Bíblia católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Tá. Não muito tempo depois. Eu esqueci a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Que ela fez isso? Não viu... Essa mudança eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora, e porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Então, a princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero 2 vezes. E 2 vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi. Nossa. E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Calvino era suíço, de fala francesa. Ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, né? Na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Viveram mais ou menos, teve um lap entre os dois, mas nunca se encontraram. Mas eles discordaram nessa questão da ceia, né? da Eucaristia. Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava... os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali. Realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente. Né? E se você celebra com fé, você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam. Aquele momento ali que ele estava levando sobre si os nossos pecados, a dor era tão grande, né, que a sua humanidade clamou por uma resposta. Você acredita que naquele momento ele pôs em dúvida a vontade de Deus, ou foi simplesmente um espasmo, uma coisa de dor e de sofrimento tão grande que... Isso. Creio que foi isso aí, misturado com o fato de que os judeus... Ele era um judeu versado na escritura, né? Os judeus usavam sempre a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. Então, 150 salmos... Cada salmo diferente do outro. Tem salmo de alegria, de dor, desespero, dúvida. A palavra salmo quer dizer o quê? Ela se refere a um gênero literário que se vale da poesia para narrar a grandeza de Deus ou os sentimentos do fiel. Então, é um tipo específico de gênero literário, né? Que ele é próprio da linguagem bíblica,
Mas não é impossível alguém fazer hoje, né? A gente poderia propriamente chamar de salmos alguma construção poética que alguém fizesse que tem como objetivo falar da grandeza de Deus e tudo mais, né? E Jesus, nessa hora, ele usa... O Salmo 22 é um salmo que começa exatamente o rei Davi dizendo isso. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves o meu lamento? Por que o Senhor está distante de mim? Então, o judeu, ele crescia usando a linguagem dos salmos para expressar os seus sentimentos. E eu creio que naquele momento de angústia, o judeu Jesus se valeu do Salmo 22 para expressar toda a dor, o que ao mesmo tempo bate com aquilo que a gente lê no restante da Bíblia, que ele foi feito pecado por nós. Ele não conhecia pecado. Ele nunca pecou, não tinha essa experiência como a gente tem do que é o pecado. E na cruz, toda a carga de pecado foi lançada sobre ele. Então, ele ali recebeu o castigo que era, para mim, quem devia estar pendurado naquela cruz era tio Nico, pendurado ali e ainda mais chicoteado muito mais, né? Era eu que era para estar pendurado ali. Mas ele foi no meu lugar. E é por isso que eu posso agora chegar para Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor me perdoa. Porque a minha culpa já foi paga. Porque Deus não pode perdoar de graça, Rogério. Como assim Deus perdoa de graça? Ele seria injusto. A gente fica revoltado quando um juiz inocenta... né? Um bandido. A gente tem um senso de justiça. Agora imagine a Deus inocentando todos nós que somos bandidos. Deus simplesmente fecha os olhos e diz: está tudo... Mas como assim? Deus não pode fazer isso, ele é justo. Então, pecado tem que ser pago. Alguém tem que pagar o pecado. É isso que Cristo fez. Por isso que ele gritou, porque ele sentiu aquele peso do pecado sobre si naquele momento. Esse ponto é central para o cristianismo histórico e bíblico. É aquele momento em que Cristo leva sobre nós os nossos pecados. Eu diria para você que é isso que faz o cristianismo distinto de todas as demais religiões. É esse momento aí. Os fundadores de outras religiões, eles não morreram no lugar dos seus seguidores. Eles deram ensinos, alguns preciosos, muito preciosos, aliás, para os seus seguidores. Muita coisa nessas religiões e no cristianismo também é bom senso. É simplesmente bom senso. Mas a diferença principal é que, se você fizer um apanhado nisso da religação que eu falei com você, você vai ver que, na verdade, mesmo tendo centenas e centenas de religiões no mundo, só existem duas categorias. Uma categoria, aquelas religiões em que o ser humano faz alguma coisa para se religar com Deus. Isso aqui é quase um remédio que contou para as perna inquieta. Meu pai tem isso também. Nossa, cara. Toma, chama perna inquieta mesmo, né? É perna inquieta. Não deixa você dormir, viu? Eu sei, meu pai fica chacoalhando. Mas com remedinho daqui a pouco eu vou tomar, vai ficar legal. Mas eu voltando. Só tem duas categorias de religião. Uma em que o ser humano ele tenta a religação com a divindade pelo seu próprio mérito e esforço. Eu faço, eu mereço, eu ofereço. Boas ações. Tudo. Isso aí. A outra categoria é o contrário. É de cima para baixo. Deus vem ao encontro do homem, do ser humano, para se reconciliar com ele. E só tem uma religião em todo o mundo que ensina isso, que é o cristianismo histórico. Um Deus que veio e que se deu pelos seus, levando a culpa deles, de forma que eles agora podem ser livremente perdoados e ser religados a esse Deus aqui e no escatom, no futuro período que nós já falamos aqui, descrevemos como um novo paraíso. Né? Por que dentro do plano de Deus foi necessário enviar ele mesmo, né, o filho dele, ele virar carne, para ele ter esse trabalho de levar nossos pecados? Isso foi uma coisa... Diante de tanta coisa que aconteceu, esse foi o único caminho? Qual foi a ideia? A lógica por detrás... Porque foi previsto, foi avisado, veio do Cordeiro, ele vai vir e tal. Era uma coisa esperada. Era. A lógica por detrás disso aí era
que não se podia, em todas as religiões, você não pode se aproximar da divindade sem sangue, sem sacrifício. A não ser algumas religiões orientais mais recentes, que a gente chama... agora me foge o nome, daqui a pouco ele aparece. Em que elas são basicamente uma filosofia. Entendi. Tá certo? Como o hinduísmo, por exemplo, ou o próprio budismo, que seria o melhor exemplo, né? Que é mais uma filosofia. Mas nas religiões antigas da Mesopotâmia, do Egito, as religiões que vinham da Frísia, as religiões gregas que tinham altares para você oferecer sacrifícios, a própria religião romana que adorava o imperador, todas elas exigiam sacrifícios. Mesoamericanas. Tudo. Se for nos índios, você tem sempre que ter sangue. A ideia é... Onde veio isso aí? A ideia é que que a divindade requer o pagamento pela culpa. Então, no caso de todas as religiões, você oferece o pagamento pela culpa. Você traz o seu melhor animal, você traz tal, sacrifícios humanos, exatamente, isso tudo. O inimigo, o escravo. No cristianismo foi o contrário. Deus, como João Batista diz quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus mandou um cordeiro para ser oferecido como sacrifício. De alguém que expia os pecados. Exatamente. Tinha aquela ideia do bode expiatório, né? Tudo isso estava previsto, como você falou. Estava escrito direitinho no Antigo Testamento, antes de Cristo. E por que os antigos tinham essa necessidade de um animal ou alguém... Ou era o animal ou era ele. Porque alguma coisa pagar pelos pecados dele... Porque, sendo o pecado, veja só, Deus é o Criador de todos. Ele é o Senhor e Ele tem domínio absoluto sobre minha vida. Ele é o meu Deus, então Ele é o meu Senhor. Eu sou filho dEle, servo dEle, devo obediência para Ele, devo minha vida a Ele. Então, a desobediência a Deus, o virar as costas para Deus, o renegá-lo, é de tal forma, é de tal ordem que exige a minha vida. É a pena de morte. O castigo é pena de morte. Então, ou eu, ou alguém no meu lugar. Tá. Ou alguma coisa no meu lugar. Tá? Porque o apóstolo Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. No capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Qual o preço, qual o resultado do pecado? A morte. Se não for a minha, vai ter que ser de alguém, em meu lugar, ou de alguma coisa. Deus enviou essa pessoa. Por que tinha que ser ele mesmo? Porque, Rogério, se fosse um de nós, eu ou você, que fosse morrer na cruz, nós só estaríamos morrendo por nós mesmos. Então era preciso alguém que não tinha pecado para que a morte dele pudesse ter efeito perdoador para milhões de pessoas, porque se fosse qualquer outro membro da raça humana, ele só estaria morrendo por ele mesmo, porque ele é pecador. E então morreu. É isso mesmo, ele é pecador, tem que morrer mesmo. Mas Jesus Cristo não tinha pecado, conforme os evangelhos nos contam. E os seus primeiros discípulos escreveram no Novo Testamento. Ele nunca cometeu pecado. Então, é por isso que a morte dele é tão importante para nós, porque ela como que cria com base nela, Deus pode chegar e dizer: Rogério, você está perdoado. Entendi. Completamente perdoado. Tudo que você fez, faz e um dia vai fazer. O que basta para mim para ser perdoado? Basta para aceitar. Mim. Que coisa maravilhosa. Que Jesus morreu pelos meus pecados. Crer nisso. Receber nisso e apostar sua alma nisso. Mesmo que eu possa não acreditar nisso e posso ter as melhores ações, eu não... É porque elas nunca serão boas o suficientes. Nunca. Por mais reto, honesto, sincero, verdadeiro que você seja, e eu creio que você é, mas você e eu, nós nunca conseguiremos fazer coisas boas em número suficiente e em qualidade suficiente que possa, em inglês diz, meet the standards, alcançar o padrão que Deus requer de nós. Porque mesmo as nossas melhores obras, elas estão manchadas por motivos egoístas.